Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM. De todas as semanas a gente está trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle, trazer para vocês o que tem de mais novo sobre o banco de dados Oracle. Dessa vez a gente vai trazer um tema bem interessante, né, que envolve um pouquinho aí o conceito da arquitetura multitenant de CDBs, mas falando dentro do ambiente de data guard, né, cara? Quais são as diferenças, se realmente... para a gente entender um pouquinho como que vai funcionar essa parte de CDBs quando se fala a nível de data guard. Eu estou aqui com o Ricardo Lírio mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho. Tudo bem, gente? Prazer aí estar de novo com vocês. Show de bola, meu irmão. Sempre um prazer estar aqui trocando essa ideia. Vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho aí. Eu acho que essa dúvida veio em cima de esse tema, né, na verdade, veio em cima de uma dúvida do Pedro, que é um aluno aqui da DBOCM, né? Que ele trouxe uma pergunta bem relevante, assim, que eu acredito que vai realmente estar bem atual, né? Porque é um tema assim que a gente sabe que nas próximas versões agora o multitenant vai ser algo meio que mandatório, né? A Oracle divulgou desde o 20C, 21C, as próximas releases não vai ter mais aquela opção de PDB ou não, né? De container ou não. Vai ser sempre com container database. E eu acho que essa é uma grande virada de chave aí que a gente precisa entender as particularidades de backup, de duplicate, de data guard, né? Eu acho que são pontos importantes, né, Ricardo? Exatamente. Né? A Oracle já vem pedindo para a gente criar tudo em multitenant. Né? É igual a história de muitos anos atrás da questão de parte de custo ou de regra, né? Na parte do otimizador, por custo ou por regra. Então, ela foi avisando, até que um dia ela foi lá e cortou né, e acabou. Né? E com o multitenant é a mesma coisa, ela já vem avisando desde a versão 12, que ela vem avisando, ó, preferencialmente, na 21 não vai ter mais. Né? Então, quem tem banco aí não é multitenant, não pode migrar multitenant, na 21 não vai morrer na 19. Exatamente. Pessoal, até não tem por que não migrar, né? Para multitenant. Exato. E, cara, muitas vezes o não conhecer gera muitas dúvidas que a gente acha assim, pô, será que é interessante multitenant mesmo e tal? Eu preferi do jeito antigo, né? Algumas pessoas podem pensar assim. Mas muitas vezes quando a gente começa a estudar e ver a coisa acontecendo, a gente vê que faz todo sentido, né, cara? Como que muitas coisas até ficaram mais eficientes, né? Com a arquitetura multitenant, como que faz sentido realmente tanto para consolidação, tanto para gerenciamento, né? E assim, tudo que é novo causa um pouco de receio, né? Quando a gente vai migrar para uma versão mais nova também causa um pouco de receio. É normal, isso é normal. E é uma mudança de arquitetura. Mas por trás o Oracle é a mesma coisa. O Oracle continua tendo a SGA, continua tendo PGA, continua tendo os processos de background, continua tendo os starts do mesmo jeito, o startup mount, no mount, o open, continua do mesmo jeito. Né? Só que ele tem uma camada a mais agora de gerência. Né? Ele tem uma... assim, não vou minimizar dizendo que é só uma camada a mais de gerência, mas é aquela figurinha clássica da Oracle. Você tem uma barrinha com um monte de banquinho pregado como se fosse pendrives ali, que se pluga e despluga, né, com um barramento que gerencia isso aí para você. Então, mas o cerne mesmo, o kernel daquilo ali, tudo é a mesma coisa. Né? Alguns conceitos novos que a gente tem que ficar familiarizado só. Né? Exatamente, né, cara? A gente sabe que é uma arquitetura que foi criada muito nesse conceito de consolidação, de reaproveitamento de recursos, de diminuição de custos, né? A gente sabe que, consequentemente, reduzindo os recursos, a gente consegue diminuir bastante os custos. E, querendo ou não, cara, muitas coisas a gente consegue controlar, né? Eu acho que esse que é o grande ponto aí, até para a gente falar aqui, realmente, em cima da dúvida do Pedro, né? Que é uma questão, né? Que a gente tem alguns elementos, né, como o data guard em si, né, e eu acho que sempre surge essa dúvida de, cara, e agora? Eu tenho um data guard que está utilizando um container database, né, um CDB. Exatamente. Cara, eu consigo controlar os PDBs, todo o processo do data guard vai ser sempre no nível de CDB. Acho que essa é uma dúvida bem interessante, cara, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar alguns detalhes, até para falar o que tem de novo aí nas últimas versões, né? Sim, sim. Volto a falar assim, aquela questão assim, não mudou muita coisa no CDB e o PDB. Continua, o conceito continua o mesmo. Então, tanto o DataGuard quanto o RAC,
a gente tem a possibilidade de trabalhar com eles em arquitetura multitenant. E o conceito continua o mesmo, né? Então, o que acontece? Qual é o conceito do DataGuard? Eu pego informações do meu Redo Buffer ou do meu Redo Log, né, e mando para minha base standby, né? Lá, se ele vai ser físico ou lógico, vai depender de como que ela vai ser aplicada. Se ela for aplicada por blocos, né, aquela recuperação por blocos, é um standby físico, que é a mesma estrutura, ele tem a mesma estrutura do standby do primário. Se ele for aplicado por SQL Apply, ou por blocos, né, que seria o Redo Apply, ou via SQL Apply, que ele vai recriar as informações de SQL, né, os SQLs que foram colocados no primário. Aí eu vou ter um lógico. Né? Então ele está buscando do meu Redo e do meu Redo Buffer, que são estruturas que estão no meu CDB. Se são estruturas que estão no meu CDB, o DataGuard é nível de CDB. Então, hoje eu ainda tenho o DataGuard a nível de CDB. Ele ainda continua nesse nível de CDB. Mas, agora que entra os detalhes. Né? Não necessariamente, se eu tenho 10 PDBs, eu tenho que colocar os 10 para serem replicados do lado de lá. Eu posso colocar bancos, PDBs que não vão ser replicados. Né? E tem um outro detalhe. No standby físico, você criou um PDB novo através de um create de um clone do seu PDB seed, ou de um clone de um próprio PDB que está naquele CDB seu, né, você não buscou nada externo. Quando você criar ele, acabar de criar, ele vai estar no seu standby e vai estar enable para você poder já fazer a replicação. Exceto se você mandar não replicar ele. Se você criar o PDB, fazer um duplicate do PDB, né, o Guilherme fez uma aula sobre isso, a gente tem algumas aulas sobre new features, também falando sobre duplicate de PDB. E que a gente pode usar o duplicate com um arroba e um dblink. Criar um duplicate de um PDB remoto. Ele vai entrar na sua estrutura e você precisa, no standby, parar a sua replicação, né, parar o seu recover, fazer o restore daquele PDB, né, e voltar à replicação, que ele vai voltar à replicação normal, sem problema nenhum. Tá? Então, não tem problema. Não importa como vem a criação de um PDB novo ou o drop de um PDB novo, ele vai ser propagado para o seu standby, se você quiser. Né? A partir da versão 12.1 e 12.2, você tem alguns parâmetros que você pode dizer. Se eles vão estar enable, ou a minha replicação, e se eles vão entrar na parte de replicação ou não. Né? Então, eu consigo ter essa questão também. Essas são algumas mudanças que a gente teve. Cara, muito bom. A gente sabe que o multitenant ele foi introduzido a partir da versão 12, né? Então, se você está da 12 até 19, você tem essa opção de estar com CDBs ou não. Lá na Vedola Database você vai ter um campo lá CDB, que ele vai estar informando se realmente você vai estar na arquitetura multitenant ou não. Mas eu acho que é sempre importante a gente sempre reforçar os conceitos, né, cara? Que realmente os reduz eles estão a nível de instância. E cara, você vai estar replicando realmente o que está acontecendo realmente dentro do seu banco de dados e vai estar indo para o lado de lá, mas do lado de lá, no standby, você vai ter um controle realmente de conseguir ter algumas informações de alguns PDBs que vão ser replicados e outros não, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, que nós temos aí basicamente um parâmetro enable PDBs on standby. E esse cara é o cara que realmente vai fazer o controle se vai ou se não vai, né, cara? Se vai ou se não vai, exatamente. Tem algumas aulas que falam sobre isso aí também, tá? A gente fez algumas aulas, e na própria Masterclass que a gente fez uma vez de DataGuard, a gente falou alguns detalhes que não necessariamente você precisa mandar tudo, mas o controle é feito a nível de CDB. Né? Eu não tenho controle no PDB. Depois eu falo de um outro detalhe. Pode dar sequência aí, Guilherme. Antes que as pessoas comecem a perguntar, né? Mas tem alguns detalhezinhos aí também. E a parte de ETNS, cara, continua a mesma coisa? Você vai sempre referenciar a instância? Mesma coisa. Eu tenho ainda questão de TNS, mesmo jeito. Deixa eu só falar algumas coisinhas sobre o avanço do DataGuard. Né? No avanço do DataGuard, o DataGuard ele surgiu, na verdade, na versão 7.3, a gente já tem o standby, né, mas era de uma maneira mais manual, não era tão automática como é hoje.
né? Na versão 8, a gente tem o read-only Physical Standby, a gente tem o recovery do standby gerenciado, tem archive logs remotos, aí na 9 tem integração com Zero Data Loss, Data Guard Broker, introdução do Data Guard Broker, switchover e failover, operações de switchover e failover. A partir da versão 9, que tem a resolução de gap automático, antes você tinha que fazer manualmente, e mais algumas outras opções, né? Na versão 10 tem o Real Time Apply, né? Parte de simplificando alguns atributos, que eu tenho lá o valid for, para poder dizer para onde, uma configuração para onde que realmente está válida aquela configuração. Eu tenho Redulog, o Standby Redulog, a criação do Standby Redulog. Então, foi evoluindo, e suporte a hack a partir da versão 10, o DataGuard. Fast Start Failover também. Na versão 11, eu consegui fazer um Standby, né? Ele conseguiu fazer, eu consegui abrir o Standby enquanto estava fazendo o recovery, então eu tenho aquele conceito tanto do Active Data Guard, e eu consigo fazer, mandar abrir o meu Standby enquanto ainda está fazendo recovery, né? Com plataformas heterogêneas eu consigo fazer o Standby. Na 12 tiveram mais de 500 coisas novas, né? Entre elas o FarSync e o FastSync, né? Um Real-Time Cascade, né? Algumas roles SysDG, por exemplo, para fazer administração, manipulação de língua, e por aí vai. Agora, na 18 surgiu uma coisa nova, né? Na 18 surgiu o seguinte: a partir da 18 eu tenho um Refreshable PDB. Eu crio um PDB com uma opção de refresh, né? Pode ser um refresh manual, um refresh agendado, posso mandar fazer um refresh a cada minuto, por exemplo. E esse refresh, ele pode funcionar semelhante a um DataGuard. Não tem todas as funcionalidades, tem algumas considerações, algumas coisas que ficam read-only, só read, não são abertas, você tem que abrir manualmente, não é tão automatizado, mas eu tenho o Refreshable PDB, né, e eu consigo fazer um switchover desse PDB que está refreshable. Tá? Então eu consigo ter um controle no PDB, mas ele tem que ser criado como refreshable. Tá? Então são algumas coisas que a gente tem que criar também. Show de bola, os conceitos que a gente tem que abranger e também tem que... Alguns detalhes, tá? Mas existe o Refreshable PDB. Antes que alguém vire e fale assim, mas eu consigo mudar só um PDB, é só criar como Refreshable. Você pode criar ele como Refreshable PDB, você vai mandar atualizar de minuto em minuto, sem problema nenhum, né? Ou atualização manual, mas tem alguns detalhes, read-only, algumas coisinhas que você tem que realmente verificar se vale a pena estar no seu ambiente isso aí. Né? Cara, fantástico. A gente até comentou isso aí num podcast recentemente com o JP, que a gente falou sobre o Snapshot Carrossel, né? PDB Snapshot Carrossel. Isso. Que aí ele tem esse conceito que você pode ter um refreshable também, mas você pode colocar ele com várias cópias ali funcionando, que ele é bem interessante também, né, cara? Mas a gente vê, assim, o tanto de recurso que nós temos hoje na mão, né? Para muitas vezes a gente ter, por exemplo, o cenário, legal que a gente chegou até uma conclusão nesse podcast, que você pode ter um cenário que cada desenvolvedor vai ter a sua base ali para poder fazer seus testes isolados, assim, né? Exatamente. Então, desenvolver meio que em paralelo, assim, através dessas features. E a gente vê, cara, como que a arquitetura multitenant realmente ela consegue fornecer muitas flexibilidades nesse sentido, né, cara? E como que faz tanto sentido, né, cara? Faz tanto sentido realmente a gente poder falar de multitenant, né, cara? E eu acho que é isso, Ricardo. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, cara, sobre esse tema. Eu acho que ficou bem claro aí como que funciona, simplesmente para reforçar os conceitos, né? E... Uma coisa que a gente sempre fala assim, eu conheço várias pessoas que falam o seguinte: poxa, mas se eu fizer um standby manual aplicando Redu, a gente tem uma aula sobre isso, né? Dá no mesmo. Dá no mesmo mais ou menos. Por exemplo, o standby, porque muitas das vezes as pessoas batem na questão de licença, porque isso aí só funciona na versão Enterprise, né? O DataGuard, sem ser o Active DataGuard, você não precisa de licença à parte. A Oracle já assumiu que se você tem um ambiente licenciado primário e secundário, você não precisa comprar a option de DataGuard, só de Active DataGuard, né?
E com a vida do 21, pode ser, não sei, pode ser que algumas coisas mudem, já que você vai ser obrigado a ter multitenant. Então, pode ser que a gente já viu que multitenant funciona para 3 PDBs na versão standard, né? Então, assim, sei que algumas coisas vão mudar nesse ponto de licenciamento, né? É bem provável que mude, né? Mas qual é o detalhe de você fazer refresh manualmente? Primeiro que eu não consigo fazer um refresh, no caso de uma arquitetura multitenant, só do PDB1 e do PDB3, deixar o PDB2 de fora, né? Eu vou mandar aplicar os arquivos e aplicar de tudo, né? Depois eu tenho um outro detalhe que é o seguinte: eu tenho que ter um tempo para poder gerar o reduz. Se eu gero muitos reduz, ou seja, eu vou fazer a cada minuto e começo a gerar muitos reduz, pode ser que eu comece a ter um wait, né, nessa parte de geração do reduz. Aí você vai começar a ver switch over not complete e várias mensagens no log dizendo que você está tendo wait por causa dessa geração. É a I/O que você está fazendo. Se você tem um archive multiplexado e o redo multiplexado, né, se eu está escrevendo em 2 lugares no redo e 2 lugares no archive, cada switch over que você está forçando são 4 arquivos que você está escrevendo, né? Então, já tem que se preocupar em estar com isso em discos rápidos. Depois eu tenho que passar isso pela rede. Aí você pode falar assim, poxa, mas o meu storage onde tem isso vai ser separado, eu só reconectar ele na minha outra base para poder buscar o redo. Sim, você pode fazer isso, mas olha a quantidade de se, né? Se meu storage tiver, se meu storage não sei o que, se... é muita coisa que você tem que gerenciar manualmente. A hora que eu crio um produto, que você não precisa se preocupar com nada. Você enable, vira as costas e o Enterprise Manager te avisa, estou com um gap, verifica o que está acontecendo. Aí você verificou porque a base caiu sem querer, você vai lá, levanta a base, levanta o servidor, ele, já voltei para você não precisa se preocupar com mais nada. Então, é diferente, né? Não vamos tentar fazer, dá para fazer de várias maneiras, mas dá para fazer de várias maneiras da melhor maneira, da maneira correta, e não criando alguns interfúgios aí, né, que não vão resolver um problema até você realmente precisar da informação. Aí pode ser que ela não esteja lá. Exatamente, cara. E muitas vezes a gente vê, né, cara, como que a Oracle tem colocado em si, otimizado o seu produto de banco de dados, né, colocando coisas que muitas vezes são feitas de forma manualmente, às vezes que é até difícil de fazer, e coloca dentro de produto, né, cara, dentro de um data guard em si, algumas opções, cara, que muitas vezes, cara, você tentando realmente economizar, às vezes aquele barato que pode sair caro, né? Essa que é a grande verdade. Você quer ver uma coisa que é fantástica? Eu preciso fazer um teste da minha base de produção, porque vai entrar uma funcionalidade nova, o governo resolveu criar uma regra nova de imposto, eu preciso fazer esse teste antes de mandar para produção, só que minha base tem 25 tera, e eu não tenho essa base replicada, eu preciso testar na base de 25 tera. Mas eu tenho um data guard. Você cria um snapshot de database, né? Você vai lá e manda converter o seu data guard para snapshot, né? Um snapshot do data guard lá e pronto, você testa e depois você volta. Olha só a diferença. Hoje eu tive uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu preciso conectar num banco que eu não tenho acesso, né? Como é que eu posso fazer? Eu não tenho acesso por uma questão de rede. Eu falei, vê se o Connection Manager não resolve. Então, tem muita ferramenta, tem muita coisa, existe muita coisa da Oracle, né, para realmente ajudar a gente. Tem muita coisa aí que pode ajudar, né? Às vezes a gente não usa por desconhecer, né? Exatamente, cara. E o objetivo realmente desse podcast, isso aqui que a gente tem feito, é realmente trazer temas atuais, né, cara? Temas assim, a gente está passando realmente por uma virada de chave, a gente sabe que muita gente ainda não está na versão 19, ainda não está no multitenant, mas uma hora vai chegar, cara. Então é importante que realmente tenha esse conhecimento, que entenda realmente o que está acontecendo, para que você consiga, quem estiver ouvindo aqui, né, consiga realmente utilizar os recursos, saber o que existe, o que não existe, quais são as diferenças, quais são as possibilidades, que realmente muitas dúvidas vão surgir nesse sentido. Eu achei bem legal essa dúvida do Pedro, e é uma dúvida realmente que faz bastante sentido no momento dessa transição que a gente está vivendo atualmente, né, Ricardo? Exatamente, com certeza, né? Mas o conceito continua o mesmo, tá? Então, só deixando bem claro, o conceito continua o mesmo. No conceito do CDB, quem gerencia toda essa parte é o CDB, né? No multitenant é o CDB, então ele ainda é o mandatório para o DataGuard, né?
Muito bom, Ricardo, muito bom. Então é isso, cara. Vamos fechando aqui mais um podcast, cara. Muito legal a gente poder discutir sobre esse assunto. E obrigado aí, cara, mais uma vez aí pela sua contribuição de sempre. Sempre, estamos aí sempre. Show de bola, Eu que agradeço. irmão. Tamo junto, grande abraço. Abraço. Valeu. Tchau. Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre outros temas, coloca aqui nos comentários para que a gente possa, de repente, trazer sua dúvida aqui para mais um tema de podcast. E se prepare que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Lembrando que também esse podcast vai estar disponível na plataforma de áudio, beleza? Então você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Então aproveite aí, enquanto você está no trânsito, na academia, quando você está aí, muitas vezes, se deslocando, você pode estar ouvindo um conteúdo que realmente vai ser interessante para a sua carreira profissional, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!